Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Segredos da Consultoria. Eu sou Getúlio Vargas e o assunto de hoje é como a proposta de consultoria é decisiva na formação de contratos rentáveis para o seu negócio. Antes de mais nada, a gente precisa falar o que é uma proposta de consultoria, não é verdade? A proposta de consultoria, ela nada mais é do que um documento que você encaminha para o seu cliente ou o seu possível cliente antes de você fazer o fechamento do contrato de consultoria, né? Quando o cliente de fato vai te contratar para realizar aquela consultoria. E aí, essa proposta de consultoria, ela tem que conter duas coisas essenciais, né? A primeira é como que você entendeu a necessidade do cliente, porque o cliente, quando ele te contacta, ele vai então expor para você o problema que ele está enfrentando, o que ele quer que seja solucionado. Então, na proposta de consultoria, você vai colocar ali o seu entendimento daquilo que o cliente te falou, da necessidade que ele tem, a demanda que ele tem para você. Isso para mostrar para o cliente que você entendeu a necessidade dele e a demanda que ele tem. E a outra coisa essencial que tem que ter na sua proposta de consultoria é a sua solução, né? O que você acha que vai ser possível ser feito para solucionar aquele problema que o cliente está enfrentando e que fez ele então te buscar, né, para contratar a sua consultoria. E agora, mais do que isso, e aí então tá um segredo que você precisa entender muito bem, é que a proposta de consultoria, apesar de ser necessário existir esses dois pontos que eu coloquei aqui, a proposta de consultoria, de fato, ela tem que ser um instrumento onde você vai apresentar os seus argumentos de venda, para que o cliente então possa ser convencido de que você de fato tem a solução para o problema que ele está enfrentando. Você tem que ter, então, bons argumentos para que você possa conduzir o raciocínio dele numa linha de raciocínio lógico, para que ele não fique livre para pensar ou interpretar a sua proposta da forma que ele quiser. Mas você, então, com argumentos bons e lógicos, você vai conduzir o cliente numa linha de raciocínio, onde você vai apresentar os seus argumentos para que ele seja convencido de que, de fato, você tem uma boa proposta, né? Que você é capaz de ter e apontar para ele uma solução que seja eficiente para o problema que ele está enfrentando. Nesse sentido, então, a proposta de consultoria ela vai se tornar um instrumento onde o cliente, após ler a sua proposta, ele vai chegar à conclusão de que realmente contratar a sua consultoria é a melhor opção que ele tem para então resolver o problema que ele está enfrentando. Mas o que a proposta de consultoria não é, então? É importante a gente colocar aqui que muita gente confunde a proposta de consultoria com um contrato de consultoria. E, de fato, são dois instrumentos diferentes que, na prática, um instrumento pode se tornar o segundo instrumento, mas a proposta de consultoria especificamente, ela é antes da contratação. E o contrato, ele já é o fechamento da venda, né? É a contratação que o cliente faz da sua consultoria. Apesar da proposta de consultoria poder se tornar no final o contrato de consultoria, ela inicialmente, primordialmente, ela tem a função de trazer, de mostrar valor do seu trabalho e para que você possa então argumentar e trazer para o cliente os seus argumentos de venda e então convencer o cliente de que é importante ele contratar a sua consultoria. Então a proposta ela é na verdade a sua oferta de venda de consultoria para o seu cliente. Depois, então, que o cliente concorde, se o cliente concordar, né, com a sua proposta de consultoria, com tudo aquilo que está colocado ali naquela proposta, mesmo que você tenha que ajustar aquela proposta, negociando com o cliente, então, e nesse processo de negociação e ajustando a sua proposta, mas que no final ele concorde com todos os termos que estão ali naquela proposta, e aí então essa proposta pode se tornar um contrato. Se ele então formalmente aceita aquela proposta, dá o de acordo, né, naquela proposta, aquela proposta passa a ter função de contrato. Então um instrumento que era antes de venda, antes da contratação, ele passa a ser um instrumento de contratação, né, se torna então um contrato. Mas a gente não pode confundir essas duas coisas, né? Contrato é uma coisa, proposta é outra.
apesar de você poder usar o mesmo documento que ele vai no começo ser a proposta, né, para apresentar seus argumentos de venda, e depois ele pode ou não se tornar um contrato. Agora, por que a proposta de consultoria é importante? Por que é importante você fazer a sua proposta de consultoria para o seu cliente? Eu quero elencar aqui para vocês pelo menos 4 argumentos que são essenciais, né, importantes, que justifica você sempre fazer uma proposta de consultoria para o seu cliente. O primeiro argumento importante é que na proposta de consultoria, como eu falei, você pode expressar, né, e demonstrar de forma clara e objetiva para o cliente que você de fato entendeu o problema que ele está enfrentando, entendeu a demanda que o cliente tem, que fez ele, né, buscar você para te pedir uma proposta de consultoria. Então, quando você coloca ali na proposta de consultoria o seu entendimento da demanda do cliente, e se esse entendimento que foi expresso ali por você naquela proposta realmente é aquilo que o cliente pediu e que está necessitando, então o cliente se sente seguro de que você está entendendo de fato o que ele está precisando. O segundo ponto importante também, que mostra a importância da proposta de consultoria, é que ali também você vai poder mostrar que você sabe como chegar a uma solução para aquele problema que o cliente está enfrentando. Então, de fato, ali na proposta, você não vai dar logo o resultado, né, da sua consultoria. Você está fazendo ali, argumentando para ser contratado para você poder executar lá na frente a consultoria, se você for contratado pelo cliente. Mas ali na proposta, você já está mostrando, você precisa mostrar para o cliente que você tem competência e que você tem condições de trazer uma solução adequada e eficiente para aquele problema que o cliente está enfrentando. Isso então também, novamente, vai gerar segurança para o cliente para saber não só que você entendeu o problema dele, mas também ele vai ter segurança de saber que você é capaz de trazer uma solução para o problema dele quando você executar aquela consultoria. O terceiro ponto importante também que justifica você fazer uma proposta de consultoria para os seus clientes é que você vai deixar claro também o benefício que o cliente vai ter ao contratar a sua consultoria. Quando lá na proposta, né, você coloca todo o seu entendimento, coloca como que você vai fazer o trabalho, os produtos que você vai entregar, né, o que você vai entregar para o cliente ao final da consultoria ou durante a consultoria. Então, ali você deixa claro para ele os benefícios que ele vai ter, né? Qual o ganho que ele vai ter ao contratar a sua consultoria. E isso, mais uma vez, contribui para que o cliente se sinta seguro e sinta que é necessário contratar a sua consultoria, que seria, então, a melhor opção para ele, para poder resolver o problema dele. E aí, o quarto e último ponto, né, que eu queria falar aqui, que são justificativas para você, então, fazer sempre as suas propostas de consultoria para os seus clientes, é que, como eu falei antes, né, e isso está relacionado aos outros pontos, é que em tudo isso, no conjunto, você vai gerar segurança para o cliente. E é isso que o cliente quer. Quando um cliente contrata uma consultoria ou quando ele pede uma proposta de consultoria, né, antes de contratar a consultoria, ele está um pouco desconfiado. Será que esse consultor que eu estou contratando, ele vai ser capaz de resolver o problema que eu estou enfrentando? Ou será que eu vou gastar dinheiro à toa e não vou chegar a lugar nenhum com essa consultoria? Então, quando você faz uma boa proposta de consultoria, ali em todos os pontos, né, que você vai colocando ali na consultoria, a forma que você vai conduzindo o raciocínio do cliente para entender naquele caminho lógico, né, que você quer conduzir o raciocínio do cliente, você mostra para ele que sim, você é capaz de apontar, né, de trazer uma solução ou pelo menos indicar uma solução para o problema que ele está enfrentando. Isso então vai gerar segurança para ele. Segurança de que você é capaz, segurança que ao final ele vai ter os benefícios que ele tanto quer, né? E segurança de que no final aquele problema que está incomodando ele vai ser resolvido, se ele seguir aquilo que você for indicar, né, na sua consultoria. Agora, a gente falou no começo, né, que a proposta, né, de consultoria, ela vai gerar
rentabilidade para os seus contratos de consultoria. E por que isso acontece? Por que a proposta de consultoria, ela de alguma forma, ela gera resultados positivos, né? Rentabilidade para os seus contratos de consultoria? Se você pensar, normalmente as pessoas, né, o cliente, ele sempre está procurando pagar pouco e receber muito. Eu acho que isso é o raciocínio normal das pessoas. Querem receber o maior benefício possível pagando o menor valor possível, né? O menor preço possível. E isso é um problema, né? Você pensar para o prestador de serviço, isso é um problema, porque para você entregar muito resultado, você também precisa ser remunerado muito bem para fazer aquilo. Não faz sentido você ter que entregar, por exemplo, né, um carro de uma Ferrari e cobrar um preço de um Fusquinha. Né? Na verdade, você precisa, o preço tem que estar muito bem relacionado com o produto que você está entregando. Mas aí então, como é que você pode fazer para quebrar esse paradigma, né? Onde o cliente está querendo receber muito e pagar pouco e você está querendo entregar o que foi contratado e receber adequadamente, né? E muito bem por aquele serviço que você está entregando. E aí então entra a função da proposta de consultoria. Uma proposta muito bem feita, apresentando argumentos muito bons, né, que conduz o cliente nessa linha de raciocínio lógico e que vai mostrando para ele, trazendo para o cliente segurança. Na verdade, o que você está fazendo ali, você está gerando valor em relação ao seu serviço, valor para o cliente em relação ao seu serviço. O que é valor? A gente nunca pode esquecer que valor é diferente de preço. Né? O preço é aquilo que você cobra, né? O montante que você cobra para o seu serviço. Valor é a percepção que o cliente tem do seu serviço. Então, por exemplo, um serviço, você olhar para aquele serviço e dar valor para aquilo, achar que aquilo vale a pena ser contratado, justifica você cobrar um preço maior. Se o cliente olha para o seu serviço e vê assim, esse serviço, não sei não sei se vale muito a pena, é um serviço comum, todo mundo vai fazer isso, qualquer pessoa que eu contratar é capaz de fazer esse serviço que esse consultor está me propondo, então você não está gerando valor para o seu cliente. Logo, dificilmente você vai conseguir cobrar um preço alto, né, um bom preço por aquele serviço que você está executando. Então, primeira coisa, a gente não pode confundir valor com preço. Para que você consiga ter uma consultoria que tenha um preço, que você possa cobrar um preço bom para o seu cliente, né, que vai trazer para você lucratividade, você precisa ter a contraparte para o cliente. Você precisa mostrar valor para o seu cliente, o valor que o seu serviço vai ter para o seu cliente. Mostrar para ele que ele contratando a sua consultoria, essa consultoria vai gerar benefícios para ele que vai justificar ele pagar aquele preço que você está cobrando. Quando o cliente então percebe e sente que a sua consultoria é exatamente aquilo que ele estava precisando, ou até mais do que aquilo que ele está precisando, supera as expectativas dele, e que ele se sente seguro em dizer assim, não, realmente era isso que eu preciso, né? Essa consultoria vai me trazer os benefícios e vai resolver o problema que eu estou enfrentando. Então, esse é o caminho que eu preciso, né, para chegar onde eu quero chegar. Então, você está gerando valor. E aí, você vai poder, então, embasar aquele preço que você está cobrando, o cliente vai falar assim, não, eu estou disposto a pagar esse preço aqui. Imagina que você tem então que fazer uma cirurgia no seu cérebro e aí então esse amigo aqui fala, olha, eu já pesquisei preço e encontrei aqui essa pechincha aqui, esse médico aqui que vai fazer um precinho bacana, bem baratinho para você. Na verdade, quando você está diante de uma situação dessa, você quer o melhor cirurgião que tem, né, para você se sentir seguro de poder fazer aquela cirurgia, né? Então, você vê valor no serviço de um bom médico. Você não está procurando ali precinho baixo. Então, quando você vê valor e você sente que é necessário você ter aquele serviço, um bom serviço, você está disposto a pagar mais por aquilo. Assim também acontece na consultoria. Quando o cliente vê e percebe que o seu serviço tem valor para ele, vai ajudá-lo a chegar onde ele quer, né?
Então, ele vai estar disposto naturalmente a pagar um preço maior, né, por aquele serviço de consultoria. Logo, o seu serviço de consultoria, né, o seu contrato de consultoria vai ser um contrato de maior lucratividade. Você vai acabar tendo mais lucro naquele contrato. Não porque você passou a perna no cliente, mas porque você conseguiu gerar valor, né, atender as necessidades do cliente de uma forma muito eficiente. Isso então gera valor para o cliente e o cliente então vai estar disposto a pagar mais. E aí então vai ser uma relação de ganha-ganha. Todos os dois vão estar ganhando. O cliente porque conseguiu receber os benefícios que ele tanto precisava e você porque então tem um contrato com uma lucratividade alta, né, que você pôde cobrar um preço adequado ou até maior do que você imaginava, porque você prestou um serviço de qualidade, né, um serviço que atendeu às necessidades do cliente. Agora, o que acontece se eu não fizer a proposta de consultoria? Né? É possível a gente fechar um contrato de consultoria sem fazer uma proposta de consultoria? Sim, é possível. Você, às vezes numa reunião, já aconteceu comigo de encontrar um cliente na rua e ele já vir pedindo para mim um serviço e ali mesmo a gente já foi fechando o contrato, definindo preços e rapidamente a gente saiu daquela conversa para um contrato de consultoria. É possível isso acontecer, mas normalmente isso acontece quando o cliente já te conhece, já tem confiança no seu trabalho, já sabe quem você é, já sabe que você é capaz de realizar aquele serviço, né, de fazer aquele serviço que ele está precisando. Isso se torna mais fácil. Quando o cliente não te conhece, quando o cliente ainda não tem esse relacionamento de confiança com você, se você não fizer uma proposta de consultoria escrita, formal para ele, o que vai acontecer? É muito difícil, por exemplo, ele conseguir gravar, né, guardar na memória tudo aquilo que foi conversado, os seus argumentos que você colocou ali, talvez de forma improvisada, né, ali numa reunião, rapidamente você encontrou com o cliente, ou como o exemplo que eu dei aqui, encontrou na rua com o cliente e ali você argumentou alguma coisa, aqueles argumentos não foram bem colocados, ou mesmo que tenham sido bem colocados, dificilmente o cliente vai conseguir guardar, né, na memória dele todos os detalhes daquilo que você falou. Então você tem duas situações, ou você talvez você não vai conseguir, numa conversa rápida, colocar todos os argumentos de venda que você precisava colocar, né, que era necessário você colocar, você não vai conseguir expor isso para o cliente, ou se você conseguir, talvez o cliente não vai guardar na memória dele todos aqueles argumentos que você colocou, né, que você expôs para ele. E aí o que vai acontecer? Você vai deixar para o cliente, livre para o cliente, interpretar a sua conversa, né, interpretar aquilo que você falou de acordo com aquilo que ele conseguiu captar, né, que ele conseguiu gravar rapidamente naquela conversa. E aí então, pode ser que o cliente vai interpretar não da melhor forma possível. E aí você pode ter problemas lá na frente. Porque pode ser que ele não vai querer assim pagar o preço que você queira cobrar, porque ele não conseguiu, naquela conversa rápida, perceber valor no seu serviço. Pode ser que ele entenda errado aquilo que você está falando, né? Você falou bife ali na mesa, ele entendeu bife à milanesa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes acontece o cliente dizer para a gente, como consultor, dizendo assim: uai, mas você não ia fazer esse serviço assim? Aí você diz: não, eu ia fazer, o meu escopo era até aqui, né? E não além disso. E aí ele falou: não, mas quando você usou essa frase, eu entendi que você queria dizer que você ia até determinado ponto. Ou seja, às vezes uma frase mal interpretada pode gerar um entendimento errado de escopo e levar o cliente a não querer contratar a sua consultoria ou, contratando, gerar expectativas erradas sobre a sua consultoria. Quando você faz a sua proposta formal, escrita, você tem tempo, então, de encadear perfeitamente os seus argumentos, né? Você pode escolher as palavras mais adequadas para expressar corretamente aquilo que você quer falar. Não vai deixar o cliente com a possibilidade de interpretar errado aquilo que você está falando. Agora, onde os consultores mais erram na hora de apresentar suas propostas de consultoria? Eu queria falar de dois erros muito comuns que muita gente comete na hora de fazer, então, a sua proposta de consultoria.
para que você não possa cair nesses erros e evitá-los, né? Tentar evitar para que você tenha, então, possa ser contratado, né, nas suas consultorias e que você tenha, então, contratos rentáveis para você, que é o que a gente está querendo. O primeiro erro muito comum é o consultor querer tentar dominar o cliente, né? Dominar a situação. Ou seja, o consultor ele tenta ter poder sobre o cliente para poder então influenciá-lo, né? Porque afinal ele está querendo que o cliente contrate o serviço dele. Então ele imagina, se eu então tiver poder sobre o cliente, eu vou poder influenciá-lo de tal forma que ele vai acabar contratando a minha consultoria. E aí então, nesse caso, o consultor ele se apresenta para o cliente como se fosse assim superior ao cliente, como se ele tivesse então a fórmula da Coca-Cola, como ele tivesse guardado dentro dele um segredo tão grande que ninguém mais tivesse, que o cliente jamais iria conseguir sem a consultoria dele. E aí então o problema disso é que ele se coloca numa posição superior ao cliente, e quando ele se coloca numa posição superior, ele fica numa posição como se ele estivesse num pedestal e o cliente então lá no chão, aquele pobre coitado que está ali, que precisa desesperadamente de você. Essa é a impressão que o consultor tenta passar para o cliente quando ele está tentando dominar a situação, quando ele está tentando ter poder sobre o cliente para influenciar. Mas aí entra o problema. Quando o cliente percebe que você, como consultor, está tentando dominar a situação e ter poder sobre ele e se colocando numa posição superior, o que vai acontecer naturalmente, como uma defesa, o cliente vai então dar um basta nisso aí. E aí ele vai tentar medir força com você. E aí quando começa essa medição de força, tentando mostrar, né, e competir quem é que tem mais poder sobre o outro, quem é que tem condições de influenciar mais o outro, isso vai gerar uma competição e uma rixa entre o consultor e o cliente. Isso não vai ser bom para ninguém. O cliente ele vai pensar, quem é esse cara que chegou aqui agora, que não me conhece, que vem de fora, que não sabe a realidade que eu estou enfrentando aqui no meu dia a dia e vem de fora achando que sabe tudo, sabe mais do que eu, que estou aqui ralando no dia a dia durante tanto tempo nessa empresa. E aí então começa a gerar uma aversão. O cliente, tudo que o consultor fala, mesmo que seja alguma coisa interessante e boa, o cliente começa a olhar com os olhos de aversão e querer ver defeito em tudo que o consultor está falando. E aí, naturalmente, como consequência, vai acontecer que o cliente não vai fechar o trabalho e o consultor só perdeu tempo, né? Gastou tempo ali fazendo aquela proposta de consultoria e no final ele não conseguiu fechar o trabalho, não conseguiu ser contratado, né? Para aquele trabalho, então também sai perdendo. Ou seja, todo mundo sai perdendo nessa história. Então não vale a pena. O que é melhor fazer então? É melhor que o consultor chegue mostrando que o trabalho de consultoria ele vai ser um trabalho construído, né? A solução que precisa ser desenvolvida naquele trabalho de consultoria, ela vai ser desenvolvida em conjunto. O consultor junto com o cliente vão chegar juntos numa solução adequada para aquele problema que o cliente está enfrentando. Então assim, você chega com uma postura totalmente diferente, né? Você como consultor, você chega numa postura não querendo ter poder sobre o cliente, mas você começa querendo ter poder com o cliente. Juntos, vocês mostrando que vocês juntos são capazes de chegar numa solução e desenvolver um trabalho muito bom. Isso porque, de fato, a consultoria é um processo colaborativo. O consultor, ele tem informações, ele tem experiências que ele traz de fora que o cliente não tem, mas o cliente, ele tem o dia a dia da empresa, né? Ele sabe as entranhas daquela empresa que vai ser trabalhada ali, né? Então, um depende do outro. E se os dois entenderem que trabalhando junto, que eles precisam trabalhar juntos,
Então, vai ser uma situação em que todo mundo vai sair ganhando, né? De fato, a consultoria é um trabalho colaborativo entre as partes. O consultor, então, ele funciona como um facilitador para conseguir organizar todas as informações, trazer essas informações e organizar para que então se chegue a uma solução adequada para aquele problema que o cliente está enfrentando. Desse jeito assim, o cliente ele olha para o consultor como um parceiro dele, quase como que um amigo dele, né? Ele não olha para o consultor como se fosse alguém, epa, esse cara quer tomar vantagem sobre mim, né? Tirar vantagem sobre mim, está querendo me enrolar aqui e isso não é legal. Então, quando você como consultor, consegue gerar esse clima de reciprocidade, de parceria com o cliente se sente muito mais confortável, ele abaixa as armas, né? E ele então se sente parceiro de você e te dá muito mais crédito para que você possa falar e expor a sua proposta de consultoria. Quem nunca se sentiu assim? Por exemplo, eu não entendo muito de carro, né, de mecânica de carro. Toda vez que eu tenho que ir numa oficina, alguma coisa, eu sempre fico desconfiado. Será que esse cara está falando, o que ele está falando, eu não estou entendendo muito bem o que ele está dizendo? Será que ele não está tentando me passar a perna? Será que realmente preciso trocar aquela peça do carro que ele está falando? Ou ele está dizendo que vai trocar e vai colocar uma peça que não é nova, né? Dizendo que é nova e vai colocar uma peça usada, ou nem vai trocar. Então a gente sempre, quando você não entende do assunto, você fica sempre naquela desconfiança. Então, o que acontece? Nessas situações, o que acontece comigo, pelo menos, né? Eu imagino que aconteça com vocês também. A gente tende a procurar aquele prestador de serviço, no caso aí da oficina, aquele mecânico que você já conhece, que você já tem confiança, e aí você está até disposto a pagar mais pelo serviço, porque você se sente mais seguro, mais confortável de que você está entregando o seu carro ali na mão de alguém que você tem confiança. Da mesma forma, isso acontece na consultoria. É ruim quando o consultor chega mostrando superioridade, né? É como se ele tivesse um conhecimento muito além do cliente, e aí o cliente então fica inseguro, porque ele não está entendendo exatamente o que o consultor está falando. Às vezes o consultor começa a usar um vocabulário muito técnico, e isso às vezes o consultor pensa que isso vai gerar valor, né? Porque o cliente vai achar, nossa, como que esse cara conhece de tanta coisa, né, que eu não conheço, mas na prática e na realidade isso vai gerar desconfiança, né? O cliente vai ficar desconfiado porque não sabe exatamente onde ele está entrando. Gerar todo esse clima de confiança e de parceria entre o consultor e o cliente vai contribuir para que você gere valor para o seu serviço. De fato, da mesma forma que eu falei do mecânico, o cliente vai olhar para o consultor e vai sentir que realmente vale a pena ele pagar e até pagar mais do que o concorrente, né? Talvez que um outro consultor cobrou, porque o ambiente que ele criou, que o consultor criou ali, foi um ambiente de segurança, de parceria e um ambiente muito mais tranquilo e mais seguro para o cliente, então, investir naquela consultoria. O segundo erro muito comum, né, dos consultores é exatamente o oposto do primeiro. Alguns consultores, não querendo passar essa ideia de superioridade, de que são melhores ou sabem mais do que o cliente, eles caem num outro extremo, que é o complexo de Papai Noel, que eu quero chamar aqui complexo de Papai Noel. E o que é isso? É tentar transmitir a imagem para o cliente de que você é um filantropo, né? Um cara que está ali que não está interessado em ganhar, não está interessado em ter lucro, que está ali somente e simplesmente para servir o cliente e que não tem interesse, eu não tenho interesse nenhum naquele trabalho que eu estou fazendo. Estou disposto até a trabalhar de graça para você, porque o que eu quero é que você se dê bem. Na verdade, o consultor, ele tem sim que ter aquela ideia de que ele precisa servir o cliente dele, mas ele também tem interesse sim. Claro que ele quer ser remunerado e ser bem remunerado por aquilo que ele está fazendo, por aquele serviço que ele está prestando ao cliente.
Então, e o cliente sabe disso. O cliente não imagina que ele está ali para fazer trabalho de graça, como se fosse uma filantropia, né? Então, tentar passar essa imagem, assim, de que você é ali um Papai Noel, está ali para trazer só presente para o cliente, não cola. E isso gera desconfiança novamente. O cliente fica desconfiado, começa a achar que você, por trás daquele bom samaritano que está sendo apresentado ali, tem um cara, um lobo mau interessado em tirar proveito do cliente. E isso é ruim, isso vai acabar com o cliente, vai fechar o negócio, não vai querer fechar o negócio e vai acabar a conversa e vai parar por ali mesmo. Então, como deve ser a atitude em relação a isso? Na verdade, você tem que ser sincero com o cliente. Tem que deixar claro para o cliente que ele está ali querendo gerar um contrato, né? Fazer um contrato e criar uma parceria entre os dois que seja um relacionamento de ganha-ganha. Ele quer sim que o cliente tenha resultado, que o cliente chegue aos objetivos que ele deseja, que ele tenha aqueles benefícios que ele deseja alcançar, mas também ele tem que mostrar que ele está ali, que ele também quer ganhar, ser bem remunerado por aquilo que ele está fazendo. Então, é uma troca para que os dois tenham ganhos, né? Para que os dois tenham ganho. Você, cliente, vai ter o seu problema resolvido, eu consigo solucionar o problema para você e eu vou me empenhar ao máximo para tentar chegar àquela solução que seja mais eficiente para você, mas ao mesmo tempo eu também quero ser bem remunerado por isso. Você não precisa falar exatamente com essas palavras, mas o que você não pode fazer é querer mostrar uma realidade diferente disso, tentar mostrar uma aparência de que você não tem interesse nenhum. Isso vai ser um tiro no pé se você fizer isso e o cliente vai acabar se afastando de você. Bom, agora que a gente sabe, né, o que é a proposta de consultoria, por que ela é importante ser feita, né, e os erros que você deve evitar, por onde então começar na hora de fazer uma proposta de consultoria? Por onde começa tudo isso? Então, a proposta de consultoria, ela começa primeiramente com uma reunião. A reunião para entendimento do problema. O que é isso? O cliente, ele busca um consultor quando ele tem um problema para ser resolvido que ele não está, de alguma forma, não está conseguindo resolver na empresa dele. Então, ele vai e busca um consultor para solucionar ou para, pelo menos, apontar uma solução para aquele problema que ele está enfrentando. Então, a primeira coisa importante é o consultor entender perfeitamente o problema que o cliente está passando. E aí isso é importante porque muitas vezes o cliente ele olha para o problema porque ele está envolvido naquilo ali, já está às vezes quebrando a cabeça já há muito tempo em cima daquele problema e às vezes a visão que ele tem do problema é muito superficial ou ele não está conseguindo ter um panorama geral daquele problema. E aí ele chega para o consultor e diz que ele está com um problema X. E o consultor, com a sua experiência, com a sua vivência em outros clientes e tudo mais, às vezes ele consegue, com o olhar de fora, perceber que o problema é um pouco além ou um pouco antes daquilo que o cliente está falando. Então, por isso que é importante uma reunião preliminar, antes de você apresentar a sua proposta escrita, né, de consultoria, é você ter uma reunião para ouvir o cliente, entender o que ele está falando, tentar captar nas entrelinhas o que está sendo falado, entender o ambiente que o cliente vive, se tem algum tipo de conflito entre, por exemplo, os envolvidos naquele problema que está se colocando diante do cliente, né? Às vezes dentro da empresa cliente, os funcionários que estão tratando daquele assunto, eles têm posições divergentes um da outra, então você já vai começar a identificar que você vai precisar lidar com esse tipo de situação. Então, tudo isso você consegue diagnosticar e perceber nessa reunião preliminar antes de apresentar a sua proposta. Você tem que sempre pensar que essa reunião é o momento adequado e essencial, importante, que você tem para colher todas as informações que vão embasar e te dar condições de escrever a sua proposta de consultoria. Então, nessa reunião, aproveite ao máximo e tente, sim,
trazer perguntas claras para o cliente, objetivas, para que ele responda exatamente tudo aquilo que você vai precisar para montar a sua proposta de consultoria. Então, entenda bem o problema que o cliente está enfrentando, o que o cliente deseja de fato, quais são as expectativas que o cliente tem com o trabalho de consultoria, quais são as pessoas que estarão envolvidas naquele projeto de consultoria, as pessoas do cliente, né? E as motivações conflitantes, né? Se tem pessoas envolvidas ali que têm pensamentos diferentes, que estão conflitando entre si. E aí então você precisa fazer perguntas claras para ter respostas bem objetivas, para que você não reste dúvida para você a respeito do problema que está acontecendo ali no cliente. E aí também uma coisa importante é deixar claro nessa reunião que você sim vai trazer, buscar uma solução para aquele problema, né? Mas que você vai precisar sim do envolvimento e a dedicação do cliente também, né? Das pessoas. Então, se possível, saia daquela reunião já com uma indicação de quem vai ser a pessoa com quem você vai lidar no dia a dia ali durante a execução do trabalho, para que você possa então trabalhar em equipe e em parceria com o cliente. Depois então que você fez essa reunião de consultoria, que você conseguiu buscar, né, e obter todas as informações que você precisava para fazer a sua proposta de consultoria, então agora é o momento de você elaborar e escrever a sua proposta de consultoria. Então, sempre lembrando que a proposta de consultoria, o objetivo primordial dela e principal é trazer os argumentos de venda, né? Os argumentos que você tem para convencer o cliente, mostrar ao cliente que o seu trabalho de consultoria é a melhor solução que ele tem para resolver o problema dele. E aí, então, quando você vai escrever essa proposta de consultoria, alguns pontos são essenciais e precisam estar nessa proposta, que são o seu entendimento sobre a demanda do cliente, né? Mostrar bem claro para o cliente o que você entendeu daquela reunião, né, que você teve preliminar, o que você entendeu do problema que o cliente expôs e o que você percebeu ali que realmente é o problema que o cliente está enfrentando. A coisa pior que pode acontecer é você apresentar uma proposta de consultoria e mostrando para o cliente um argumento que deixa claro para o cliente que você não entendeu o que ele falou. Né? O cliente te pediu A e você está oferecendo para ele uma consultoria que vai trabalhar B, que não tem nada a ver com aquilo que ele te pediu. Isso é muito ruim. Então, por isso que aquela reunião inicial é importante, para que você, na hora de escrever sua proposta de consultoria, você possa escrever, mostrar para ele que você de fato entendeu o que ele estava te pedindo naquela reunião. O outro ponto que tem que estar na sua proposta de consultoria é o objeto do seu trabalho, né? O objetivo do seu trabalho. Para que você vai realizar o trabalho de consultoria? O que você quer chegar? Qual o objetivo? Onde você quer chegar com aquele trabalho? Deixar claro para o cliente que você entendeu o que ele pediu e onde você quer chegar. Aí o cliente vai se sentir seguro, saber, ele entendeu o que eu falei, o consultor entendeu o que eu falei, né, o que eu pedi, e a solução que ele está tentando apresentar para mim vai realmente resolver o problema que eu estou enfrentando. A outra coisa é o escopo do trabalho. O que é o escopo? É a abrangência do seu trabalho, onde começa e onde termina o seu trabalho. Então, deixando bem claro tudo o que você vai fazer, quais os passos, as fases do seu trabalho, o que você vai fazer naquele trabalho de consultoria, o que você pretende fazer, e não só dizendo o que você vai fazer, mas aquilo que você não vai fazer. Né? Às vezes, algumas soluções, algumas expressões que a gente usa, dizendo eu vou fazer determinada coisa, pode gerar interpretação errada. Então, dizer especificamente, eu vou fazer isso, mas isso inclui isso, isso e isso, mas não inclui isso, isso e isso. Deixando bem claro para o cliente até onde vai o seu trabalho. Outra coisa é dizer o que você vai entregar para o seu cliente. Qual o produto final ou os produtos que você vai entregar para o seu cliente. Vai ter um relatório final, é só um relatório, ou você vai entregar uma planilha, uma planilha de controle de alguma coisa que o cliente está precisando, o que você vai entregar para o cliente, quais os produtos, o que ele vai receber de fato
como produto da sua consultoria. Outra coisa que você precisa colocar na sua proposta de consultoria é o prazo, né, o cronograma de execução do seu trabalho. Quanto tempo você vai levar para fazer tudo aquilo e em quais as fases, em qual período que você vai executar cada fase daquela sua consultoria. Outro ponto, o local de realização do trabalho. Então você vai dizer para o cliente, olha, eu vou executar todo esse trabalho que eu estou propondo aqui nessa proposta de consultoria, vou executar todo, por exemplo, na sua empresa, ou eu vou executar parte na sua empresa e parte no meu escritório. Então deixando claro para o cliente, porque muitas vezes o cliente, quando contrata um consultor, acha que o consultor vai ficar full time lá batendo ponto ali na empresa dele, né, na empresa cliente. E às vezes não, na cabeça do consultor já está bem claro para ele que ele vai fazer algumas reuniões ali na empresa cliente, mas a maior parte do trabalho, a parte de análise de dados e de relatórios vai ser executado no escritório do consultor. Então, aí começa a entrar um conflito, porque o cliente fica imaginando que você vai estar lá o tempo inteiro do lado dele e você sabe que não. Então é bom você na proposta deixar bem claro, olha, a fase em que eu vou realizar entrevistas, levantamento de dados, isso tudo vai acontecer na empresa cliente. A outra fase, que é a análise dos dados, a fase de interpretação dos dados, de geração de relatórios, de confecção, né, elaboração de relatório de consultoria, isso vai acontecer no escritório do consultor. Então aí já não deixa dúvida para o cliente, ele sabe exatamente onde você vai estar, o que você vai estar fazendo. Outro ponto que é importante ter na sua proposta de consultoria é quem vai estar envolvido no trabalho, no projeto de consultoria, tanto do seu lado como do lado do cliente, né? Então, do seu lado, você vai deixar claro na sua proposta de consultoria quem vai estar executando, se vai ser só você, ou se vai ter algum funcionário seu, ou algum parceiro, algum colega que você vai estar executando aquele trabalho em parceria. Então é importante você colocar isso na sua proposta. E do lado do cliente também deixar claro que você vai precisar, então, do envolvimento de X e Y pessoas, né? Aquelas pessoas que você já identificou lá atrás naquela reunião naquela reunião preliminar que você fez antes de entregar a sua proposta de consultoria para o cliente. Então é importante colocar ali quem vão ser os envolvidos dos dois lados, para que não deixar dúvida que você precisa daquelas pessoas para que o trabalho seja executado da melhor forma possível. Outro ponto importante que precisa estar na sua proposta de consultoria, e óbvio, que é o preço que você vai cobrar. Né? Depois que você falou tudo isso, embasou toda a sua consultoria, o que você vai fazer, né? Os benefícios, o escopo do trabalho, então agora é hora de você mostrar o valor, né? O preço que você vai cobrar por aquela consultoria e a forma de pagamento. Como que o cliente pode pagar para você aquele valor? É à vista ou você vai cobrar uma parte no início da consultoria e o resto no final, quando você entregar o relatório final de consultoria? Como que vai ser isso? Então é importante você já deixar ali naquela proposta para que não deixe dúvida então também para o cliente. Outra coisa importante também você colocar ali é o perfil do consultor, né? Como se fosse um pequeno currículo, né, que você deixe ali sobre você e eventualmente outras pessoas que vão da sua equipe que estiver envolvido no projeto de consultoria. Não para mostrar o currículo para a pessoa, mas em um parágrafo pequeno você consiga mostrar, evidenciar que a sua experiência, a sua formação, ela te dá base e competência para realizar aquele trabalho. Isso então ajuda o cliente a ter segurança que você é capaz então de realizar aquele trabalho de consultoria. E por último, se você quer então que essa sua proposta depois vire o seu contrato de consultoria no final, é importante que você coloque algumas cláusulas contratuais que são de suma importância quando você pensa que no fechamento de um contrato de consultoria, que são falar um pouco da confidencialidade, né, que você não vai divulgar as informações que você vai obter ali do cliente, para que o cliente se sinta seguro que você não vai sair falando os segredos dele, né, ou
o que acontece no dia a dia da empresa dele. Evidenciar ali também uma cláusula de responsabilidade de ambas as partes, né? O que um precisa, as responsabilidades de um e de outro, né? Do cliente e do consultor. Falar sobre a questão da interrupção do trabalho, em que situações que o trabalho vai ser interrompido, em quais situações que o trabalho pode ser interrompido. Outra coisa importante é como que vai ser feita a comunicação entre as partes, principalmente daqueles assuntos que são importantes, aqueles acordos que acontecerem durante o trabalho, como que vai ser a comunicação? Vai ser via e-mail? Vai ser sempre com uma reunião? Ou como que vai ser isso? E outra cláusula importante você colocar é a garantia do seu trabalho. Como que você vai dar garantia daquele trabalho, né? Depois que concluir o trabalho, quanto tempo de garantia tem e em que condições que aquela garantia pode ser acionada. Aí depois que você, então, pôde escrever a sua proposta, é importante você marcar uma reunião com o cliente para apresentar essa proposta para o cliente. Então, se possível isso, né? Ao invés de simplesmente mandar a proposta para o cliente, o ideal, às vezes a gente não consegue isso, mas o ideal é que você possa ir marcar uma reunião e então pessoalmente apresentar aquela proposta que você escreveu para o cliente. Assim você consegue encadear melhor, né, o seu raciocínio, né, que levou você a construir aquela proposta daquela forma, e então já naquela reunião de apresentação conseguir ter um pouco do feedback do cliente, do que ele achou daquela proposta, se ele achou que está bom, se precisa melhorar alguma coisa. Possivelmente durante essa reunião o cliente vai falar assim, olha, eu gostei, mas eu quero poder ler melhor, né, depois, então possivelmente você vai ter que dar alguns dias para o cliente poder ter um prazo, né, para poder ler aquela proposta com calma, fazer as considerações dele, e nesse período possivelmente vocês vão se falar por mensagens, por telefonemas, né? Então negociando todas aquelas cláusulas que estavam ali, o que o cliente achou que faltou, o que estava demais, então aí você vai poder ir ajustando a sua proposta de consultoria para que chegue então uma proposta que seja ideal tanto para você quanto para o cliente. E aí depois então que você conseguiu negociar a sua proposta de consultoria, que você chegou a esse formato final, né, da sua proposta de consultoria, é hora então de você encaminhar a proposta final para o seu cliente, porque agora já foi negociado, já está tudo redondinho, né? De acordo com as necessidades do cliente e aquilo que você também gostaria, você chegar a um acordo. Então você encaminha a versão final para o cliente e pede para que ele dê o de acordo dele, né? Aceitando aquela consultoria e que ele possa assinar aquela proposta, para que aquela proposta então ela passe a ter valor de contrato. A partir de assinado, né, o cliente concordando com aquela proposta, então você está resguardado, que você tem então um contrato com aquelas cláusulas que foram negociadas entre você e o cliente. A partir desse momento que o cliente dá o de acordo, você então está livre para iniciar o seu serviço, né, a sua consultoria de fato, e você vai estar resguardado por aquela proposta. E sempre que tiver alguma dúvida ou em relação ao trabalho que está acontecendo, tanto você como o cliente podem voltar lá na proposta e tirar suas dúvidas, o que foi realmente acordado, né, nesse momento. E aí tudo vai estar ali registrado naquela proposta. É uma segurança tanto para o cliente como para você. Agora, é importante, de tudo que a gente falou aqui, é importante que você nunca se esqueça que a proposta de consultoria, ela de fato e primordialmente, ela tem a função de uma oportunidade de você expor, né, os seus argumentos de venda, né, para que você traga o cliente numa linha de raciocínio lógico e que você possa então mostrar para o cliente que de fato você tem condições e que você é a melhor opção que ele tem para solucionar aquele problema que ele está enfrentando. Então ela é de fato um instrumento de vendas principalmente e inicialmente, né? Então você não pode perder isso de vista.
porque senão algumas pessoas pegam alguns modelos, né, de proposta de consultoria, baixam lá da internet modelos de proposta de consultoria, você encontra lá e baixa algum modelo e sai preenchendo aquele modelo de qualquer forma, dentro daquilo que você entendeu, do que está ali, sem pensar nesse encadeamento lógico, né? E sem pensar que você está ali fazendo uma venda. E aí o que vai acontecer? Aquela proposta que você preencheu dessa forma, simplesmente preenchendo as lacunas ali daquele modelo de proposta de consultoria, ela vai, quando o cliente lê aquilo, ele vai achar chato, ele vai achar sem sentido e possivelmente ele não vai te contratar, porque não atingiu o objetivo que a proposta de consultoria tem, que é de fato trazer argumentos claros de venda, para que no final você mostre para o cliente os benefícios que ele vai ter, e então gere valor para o cliente e principalmente para você, que ela seja um instrumento para ajudar você a fechar contratos de consultoria que sejam lucrativos. E é isso que você está querendo, né? Um negócio de consultoria que seja lucrativo. Então, é muito mais do que preencher um modelo de proposta de consultoria, mas é você preencher dentro de uma estratégia bem clara para que a proposta de consultoria ela atinja os objetivos que de fato, né, ela existe para isso. Então você precisa escrever a sua proposta de consultoria com uma estratégia muito clara. Então eu espero ter te ajudado a te mostrar um pouco de como que é importante a proposta de consultoria e como ela afeta a lucratividade do seu negócio, né? Como que se você fizer boas propostas de consultoria, essas propostas elas vão contribuir diretamente e positivamente para que você tenha contratos de consultoria, fechar contratos de consultoria com o seu cliente que sejam contratos lucrativos para você. E, obviamente, então, você vai ter um negócio de consultoria mais lucrativo. Então, siga essas estratégias, né? Siga esses pontos aqui que eu coloquei para vocês, para que vocês tenham cada dia mais um negócio, construa, né, um negócio de consultoria que seja lucrativo para vocês, né, e que também seja de grande valor para os seus clientes. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, salva aqui também para que você possa consultar depois, mais tarde. Compartilhe com aqueles que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo e siga sempre a gente aqui na rede social, que a gente vai estar sempre postando assuntos interessantes relacionados a esse universo da consultoria. Um grande abraço para todos.